Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático em novo cenário. E estreando esse novo cenário, temos o prazer inenarrável de receber a diva pop do violino brasileiro, Daiana Maza. Tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem, obrigada pelo inenarrável. Que isso? E temos uma outra novidade. Deixa eu ver se eu escuto alguma coisa. Olá, tudo bem com vocês? Finalmente colocaram o microfone pra essa menina. Olá, obrigada a todos vocês que reclamaram nesse primeiro ano de podcast. Finalmente foram atendidos. O cenário novo veio com o microfone. Em menos de um ano, vai. Menos de um ano pra colocar o microfone. Foram mais ou menos 100 episódios pra isso acontecer. E Daiana Maza, primeiramente, seja muito bem-vinda novamente. Para quem não teve o prazer de lhe conhecer, nesse momento, quais são as suas atividades musicais? Bom, eu sou violinista pop, né? Trabalho com eventos de luxo, marcas de luxo e shows de violino elétrico por todo o Brasil e pelo mundo afora. Que maravilhoso! Isso, então, eu não vou ver um show seu na Renner, provavelmente. Olha, bom, eventos de luxo. Não necessariamente as marcas... Ok, né? ok. Até porque, assim, os donos dessas marcas populares também têm as suas marcas de luxo, né? Ele pode fazer um evento de luxo de lançamento de uma coleção muito popular. Que maravilhoso. E lembrando que temos conversas assim toda segunda, quarta e sexta às 10h43, exceto quando não tem. E que mais, equipe? Agora você pode dar esses recados todos, né? Meu Deus. E se você for membro do canal, você tem acesso a gravações como essa antes de todo mundo, assim que elas são liberadas no dia da gravação. Por exemplo, hoje é dia 25 de novembro, provavelmente você está assistindo isso em dezembro, né? Já próximo ao Natal. Então, se você for membro, você já teria assistido essa maravilhosa muito antes, né? Acompanhado toda essa conversa. E quanto que custa se eu quiser ser membro? Como é que eu faço? Um café. Mas como que eu faço? E Eu abro ali e tá escrito assim, ser membro. E nem é um café gourmet, é um café de padaria. É isso que eu ia falar. R$7,99. Café, não é um café gourmet. É menos do que um drip coffee. Eu vou te dizer que eu sou curioso sobre a sua carreira há muito tempo. Porque faz bastante tempo que você faz isso, né? Faz. São 12 anos. Desde que eu comecei, assim, larguei orquestra, larguei e falei, não, é esse caminho, são 12 anos. E aconteceu alguma coisa específica para te levar para esse caminho? Eu sempre estive entre os dois mundos, música de orquestra e música pop, e depois que eu tive uma boa experiência, assim, fiz uma experiência com a Orquestra Filarmônica de Minas. Logo depois eu tive um convite para fazer uma campanha para Mercedes, que eu entraria tocando violino elétrico numa balada. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu nem sabia como me importar, o que fazia, mas quando me pegaram para fazer aquilo, quando eu me vi ali a primeira vez, eu ficava, cara, eu nasci para fazer isso. Mesmo sendo a primeira vez, eu tinha uma segurança, eu tinha uma realização tão grande, e aí eu enxerguei esse lado, essa possibilidade dentro do trabalho, e nunca mais parei. Então, mas isso você já fazia eventos antes? Esse foi o primeiro, assim... Foi o primeiro evento violino elétrico com DJ e uma coisa mais eletrônica. E o DJ foi você quem chamou? Não, eles já vieram com a coisa proposta pronta. E aí que tinha que encaixar um violino. Encaixar o violino. Caramba, mas vocês chegaram a ensaiar antes? Sim, até okay. Porque eu nunca tinha feito, né? Mas essa coisa de performance, eu sozinha ali num evento, balada e tal, e vários holofotes, e foi a primeira vez. E eu saí do primeiro show assim, nossa, nasci pra fazer isso, eu quero, é isso que eu quero. Que maravilhoso. E enquanto... Então você chegou tocando na Filarmônica de Minas. Sim, como convidada. Como cachê. Nesse seu período de estudo, e a conversa é meio aleatória, tá? Não sei se você já começou assim, pá! Exatamente, a conversa é meio aleatória. Então em algum momento a gente vai voltar do início, aí depois vai pro fim, aí depois vai pro meio. É muito chato. Eu nasci!
Você chegou a fazer cachê na Filarmônica de Minas, estudou o violino tradicional, sim, vamos chamar assim, fiz né? faculdade de música. Como não é uma coisa... É uma coisa que normalmente as pessoas fazem, tocar em evento, mas não é... Quando a gente começa, não é muito o que as pessoas pensam em fazer. O que pensam em fazer é ir lá tocar na Filarmônica de Minas, geralmente, o né? sonho, o objetivo era chegar numa boa orquestra, né? O sonho e o objetivo, na verdade, nem era esse, porque eu era de uma cidade pequena, então tudo que eu alcançava eu já ficava assim, nossa, consegui fazer uma faculdade de música, maravilhoso, nossa, consegui ir para São Paulo estudar com a Fucuda, que era assim meu objetivo de tocar bem, sempre foi, desde o começo, eu quero tocar bem. Era muito difícil, porque eu estava numa cidade pequena. Então, tudo que eu conseguia, com muito esforço, era de uma família muito simples, então tudo que eu conseguia, quando eu chegava, eu falava assim, nossa, já está maravilhoso, já realizei meu sonho, assim. Então, ia sempre circulando um pouco no popular e no erudito para fazer eventos, para me manter, né? Mas o foco sempre era música de concerto, sempre. E a sua família já escutava esse tipo de música? A minha irmã mais velha, 10 anos mais velha que eu, era pianista. Né? Então ela foi me arrastando ali desde pequenininha, né? Eu não experimentava o instrumento, fugia do conservatório, queria jogar vôlei, queria dançar, né? E aí, sempre saindo e voltando. Uma vez eu lembro certinho que aquilo ali definiu minha vida. Era dia da cidade, apresentação, não sei o quê. E foi a primeira apresentação quando montaram uma orquestra. E foi uma apresentação em cima do coreto. Eu olhei para cima, eu não estava lá, porque era a época que eu estava fugindo do conservatório. Eu falei, cara, meu lugar é lá. Meu lugar não é aqui. E aí voltei, logo depois comecei violino, com 12 anos. E aquilo norteou, assim, porque eu sabia que ali era meu lugar. Quando eu não estive dentro da orquestra, foi ali que eu enxerguei onde era o meu lugar. Que bonito, que bonito. Vou pedir pra você aumentar um pouquinho o microfone dela, por favor. Que é... E o segundo, não tanto, pode baixar um pouquinho. Som. Não, acho que você aumentou. Aí, agora sim. Maravilha. E você falou que iniciou com 12 anos em uma cidade pequena. Que cidade que é essa? Três Pontas. É uma cidade muito musical. É terra de Milton Nascimento, então tem uma cultura, um conservatório público, apesar de ser uma cidade pequena. Minas Gerais tem muitos lugares que... Eu sempre achei que você era do Rio. Eu moro... Aqui, o momento fã, não, querida, ela não é carioca. Eu sou do interior. Daqui a pouquinho mais o sotaque vai voltar. Não, quando eu tô mais à vontade, o sotaque volta. Eu tô vendo que é um sotaque meio mineiro. Bem assim. misturado. Contar uma piada fica mais de boa, a porta torta já volta. Mas eu sou de Três Pontas, uma cidade muito pequena, mas tem uma cultura musical muito rica por causa de Milton Nascimento, Wagner Tiso e toda a família Tiso, que é uma família gigante, todo mundo toca desde muito criança lá. E eu tive a oportunidade da minha irmã tocar e me arrastar para o conservatório, sempre com a dificuldade de ter um bom professor numa cidade pequena. Era uma pessoa que não tocava violino e tal, e aí ia para uma outra cidade, Varginha, que tinha um conservatório maior, e aí depois eu já tive um professor que tinha um conservatório maior é Varginha. Mas o conservatório lá é gigante, tipo, tem 700 alunos, é uma coisa... Os conservatórios de Minas são, assim, exemplares, eles são gigantes, são públicos. De memória, eu acho que Minas Gerais é o estado com mais conservatórios. Sim. Eu acho. Sim. Me parece. O estado mantém, então é uma coisa... Eu acho que quase todas pelo menos as cidades que eu passei de Minas, e foram algumas, assim, quase todas têm um conservatório municipal. Você aumenta o meu, eu tô meio chato hoje, né? Aumenta o meu um pouquinho, terceiro. Gente, assim, terceiro. Ó, primeira gravação Som. Então ele tá... É a primeira gravação aqui nesse estúdio novo, gente. Ele tá assim, ó, e agora? E esse aqui? Tá ótimo. E aí mas assim, você começou lá no conservatório, tinha um professor que tinha, que é o que tem, tá tudo bem. O que fez você querer ir para outro conservatório? Porque tem gente que, tá bom, esse é o que tem. Não, eu tive um professor numa época que, como em Varginha já tinha uma orquestra maior e tal, eu tinha um professor que
ele era muito... Eu tive muitos bons professores que me empurravam, sabe? Falaram, Daiana, sai daqui, sabe? Conhece outras coisas. Porque minha família era muito simples. Não era assim de, vamos ouvir uma orquestra grande, vamos viajar. Não era assim. Nossa, não saía do sul de Minas ali, visitando parente na roça. Era isso. Que maravilhoso. Era essa vibe da minha infância e adolescência, entendeu? Completamente diferente do que eu imaginava. Música caipira, meu bem. Sou criada ali no sertanejo, entendeu? Que interessante. E aí eu tive um professor muito bom que falava, vamos lá, vamos tocar nessa orquestra, que é um pouquinho mais... Não era uma coisa assim, violinistas maravilhosos. Não, tinha mais 2 violinistas. E era assim, eu era a única pessoa da minha cidade que tocava violino. Então eu tinha que ir um pouco além para conhecer, para ver outras pessoas tocando, sabe? Esse professor também não tocava violino, ele tocava violoncelo e ensinava. Então, assim, muita gente do interior passa por isso, né? E acaba tem esse recurso de fazer... Pela internet, assim, nossa, eu daria tudo para voltar e ter esse recurso. Na época não tinha, né? Mas, você ainda foi privilegiada no sentido de que seu professor tocava instrumento de cordas friccionadas, né? Porque, assim, o que tem de gente que começa com saxofonista... Agora, podia ser pior, podia ser um saxofonista. Com cavaquinista. Adoro vocês. Porque, cara, a pessoa, tem gente que acha que isso é raro. Não. Essa é a regra. Não, assim, quando as pessoas conhecem a minha história, falam assim, nossa, eu também conheço. É muita gente. Porque, assim, capitais são poucas, gente. O interior é a maioria. Mas, ó, só abrir um parêntese dentro disso pra quem tá ouvindo, porque a gente sempre brinca com isso, né? Mas você é contra começar. Não, eu sou a favor, comece. O importante é as pessoas começarem a estudar, porque isso te leva... Quando você gosta do instrumento, entende? Te leva realmente atrás. Eu nunca tinha visto um violino na vida. Nunca. Eu tinha uma... quando me convidaram, porque iam abrir o curso em Três Pontas, no conservatório, eu já tinha feito aula de flauta, de piano, já tinha experimentado alguns instrumentos, sabia ler muito bem. Então, assim, eu tinha uma vaga ideia do que é um violino. Quando eu falei para minha mãe não tinha a mínima ideia do que era, entendeu? E aí, né, uma coisa muito diferente de ver, você se apaixona, né? A primeira vez que eu vi, eu já me apaixonei. Eu me apaixonei pelo cheiro do breu. Sabe que eu já escutei outras pessoas falando isso. Eu lembro a sensação, assim, eu com 12 anos, abrindo assim, eu sentindo o cheiro do breu. E eu adorava aquela sensação cada vez. Eu não tinha o violino, né? É que breu em outros linguajares, outras bolhas, significa outra coisa, tá? Breu, pra gente do violino, é uma resina que a gente passa no arco pra tirar som do violino. Não é nada, não é nenhum tóxico. Tem o breu do balé também, que passa no pé. Eu não sei, depois de tantos anos. Talvez seja por isso que a gente toca tanto. 4 horas, 6 horas por dia tocando. Mas o cheiro do violino também. A madeira. Eu adorava os cheiros específicos dos violinos do Ita. Porque tinha um cheiro que ele usava aquela essência, aquele polidor que tem meio com um cheirinho de melancia, de melão, um negócio assim. Misericórdia, vira babalu. É tipo isso. E aí eu sabia quais eram os violinos do Ita. Você é chique. Por causa do violino era muito velho, não era nem polido, acho, há muitos anos. Não, mas eu já era mais... Mas eu sempre gostei de cheiro de madeira, cheiro de verniz. Nossa, eu lembro quando eu ficava no ateliê, eu terminava de ficar... Mas aí é tóxico. Delícia. Pesado. Mas é bom, o cheiro de violino. Violino é bom, né, gente? Tanto que a gente tá aqui, ó. Pois é. É um podcast de violino, né? Tipo, pra quem tá na internet em outras bolhas, que aleatória, né? Um podcast que pra gente o podcast... Mas é só a gente que vai entender isso. Só quem toca violino e assiste esse podcast vai entender. E você falou que nunca tinha visto um violino. Ninguém na sua família tinha visto. Nada. Por que você quis tocar, então? Me convidaram, porque ia abrir o curso e precisavam de alunos e tal. E aí convidaram os melhores alunos ali que já faziam algum instrumento, né? Que já sabiam ler e tal. E aí eu fui. Mas falou, tô aqui, né? Tá de graça, amor. Não tem nada pra fazer? Vamos lá. Vou te falar. Foram 50 adolescentes, crianças que foram convidadas. Quem chegou no final do ano? Você. Só uma pessoa chegou no final do ano, só eu.
E o professor batia? Não, ela era maravilhosa, maravilhosa. Não, a maestrina é uma prima de segundo grau, é minha, e ela era maravilhosa, assim, e eu quis desistir muitas. Nossa, todo mundo que aprende violino sabe, né? Toda semana você chega querendo desistir no começo. Mas, mano, até hoje, e no final parece o começo. Até hoje eu chegava toda semana, ela falava assim, não, desiste semana que vem. Faz mais um pouquinho. Vou aderir. E aí foi indo. Cheguei no fim do ano e fiz uma apresentação. E quando você faz a apresentação, quando você sobe no palco, cara, aí nunca mais. Do primeiro recital pra frente. Eu acho assim, pra quem tá começando, desiste semana que vem, sabe? Espera mais um pouquinho. Vai dar mais uma semana. Vou aderir pra semana que vem. Espera mais uma semana. Vamos, né? Mas isso é curioso, né? Porque assim, você tem. Querer desistir é uma coisa que o ser humano faz sempre que qualquer coisa aperta um pouquinho. Aperta um pouquinho, ai, tá difícil. Ai, meu Deus. Dieta, não é pra exercício, mim. Aprender uma nova língua, vai ser diferente com o violino. E aí na coisa do violino, e na dieta e em outras coisas também, na verdade o que acontece não é que você para de querer desistir, é que você começa a pensar assim, pô, já perdi tanto tempo nisso. Eu vou parar agora? Agora vai. Eu não tinha nada a perder. Tipo, o violino não era meu. Era do conservatório, eu ia lá estudar e tal. Era de graça o curso, então eu não investi nada, né? A única coisa que eu falo assim, espera mais um pouquinho, sabe? E às vezes você precisa dessa pessoa assim, fala assim, vamos mais uma semana, mais um pouco. Não, eu vou desistir, mas eu vou chegar até o fim do mês, ou eu vou desistir, mas eu vou aprender essa música, sabe? Aí você começa a aprender a próxima. Quando você aprende essa, nossa, eu consegui, sabe? E aí, de evolução em evolução, no final você está tocando aquela. E você sentia que você tinha facilidade no início? Eu tinha. E todo mundo falava. Tá. Era muito diferente. Eu tinha tocado flauta, eu tinha tocado piano. Já tinha uma vivência musical? Tinha facilidade de eu já saber ler, porque já é uma, né? Mas eu tinha uma facilidade que hoje eu sinto que não era assim, uma facilidade de virtuoso e que, uau, né? Durante um tempo da minha vida eu dei aula e eu conseguia ver assim, nossa, essa pessoa tem uma facilidade, né? Mas eu tinha um pouco de facilidade por já estar naquele universo, a gente já saber que pequenos ajustes, quando você toca outros instrumentos, você já aprende que são pequenos ajustes e tem que manter aquilo, e tem que se policiar naquilo. Então, essas coisas me davam uma facilidade, mas eu não sei se tinha uma facilidade nata. Acho que quem chega muito cru tem uma impressão assim, mas é só um detalhe. São muitos detalhes, né? Como eu já tinha tocado outros instrumentos, eu sabia que era importante. Eu já sabia que os detalhes eram importantes. Que maravilhoso. E esses outros instrumentos, como você chegou até o conservatório? Pela minha irmã. Assim. Porque ela tocava piano? Tinha um tio que já era maestro, e esse tio ensinava todos os filhos, então as minhas primas mais velhas, todas as mais velhas que eu, já tocavam, e aí a minha irmã ficou com vontade também e foi tocar. Eu não era dessa área, eu queria jogar bola. Tal, mas a minha irmã lá sempre tentando e tal, porque ela já via um futuro ali, sabe? Ela já estava um pouco dando aula, ganhando dinheirinho. Então ela via que poderia ser um futuro para mim também. Então ela foi me arrastando. Que interessante. Isso você tinha que idade nesse início? 8 anos. 8 anos. É interessante como é bom ignorar o que criança quer às vezes, né? Eu acho que essa coisa assim, às vezes você quer colocar seu filho para tocar, mas aí você quer que ele toque piano. Cara, às vezes ele vai gostar de tocar violão. Então, assim, põe ele no piano, mas deixa ele experimentar. Eu acho que as escolas de música tinham que ter uma, assim... experimentação. Experimenta e tal, mas tocar flauta desenvolveu muito a coisa da leitura, da teoria musical. Você aprende muito rápido, porque a técnica é muito fácil. Então, até tem muitos projetos musicais, eu acho que Barra Mansa tem alguns projetos musicais que os primeiros anos os primeiros anos de escola, a criança aprende flauta. E só lá na 5ª série que ela vai escolher o instrumento que ela quer. Porque a flauta, como é muito fácil, a técnica,
Os flautistas depois vão... Eu tava pensando isso, ó, cancelado pela Associação Brasileira de Flautistas. O início da produção do som na flauta... Faça um esforço para entender contexto, gente. O início da produção do som na flauta é mais fácil, então você desenvolve muita leitura, você consegue absorver muita coisa de teoria musical e tal. E isso aí, eu acho que para colocar a criança, para as crianças, os projetos que tem esse início com um instrumento mais fácil, faz com que a pessoa entre no universo de teoria musical muito mais fácil, e aí depois consiga escolher seu instrumento e ter uma facilidade maior para essas adaptações. Uhum. E quando que começou a pintar para você, na sua cabeça, a possibilidade de, cara, de repente eu vou fazer isso aqui para trabalhar? Então, quando eu peguei o violino, depois desse primeiro ano, né, sai, não sai, eu me apaixonei e falei, é isso, né? Só eu que tocava na minha cidade, então imagina. Assim que eu conseguia tocar a primeira música de casamento... Já era a violinista mais solicitada. Meu cunhado, tem muitas pessoas da minha família que tocam, já tocavam em casamento, então assim, sempre que surgia eles já me colocavam e tinham respaldo de bons músicos ali comigo, e eu fui me desenvolvendo muito, aprendendo muito e tal. Uhum. Então eu já conseguia ganhar um dinheiro que inclusive eu guardei para comprar um violino bom. Nossa. Para comprar meu... Tá aí uma disciplina que eu nunca tive na minha vida. Guardar dinheiro. Eu dava para minha mãe, assim. Cara, como é difícil guardar dinheiro, né? Pois é. Caramba. Mas, assim, eu tinha... depois dos 3 primeiros anos, quando chegou esse professor que me incentivava muito, ele fazia assim... Ele falava, Dai, vamos para um instrumento melhor e tal. Eu falava assim, nossa, minha família sem condição de comprar um violino, né? E aí eu fui juntando e tal. Ele me ajudou, ele me ensinava a dar aula. Ele falava assim, vem aqui, me assiste a dar aula para as outras pessoas, para você aprendendo. Um dia eu vou embora, você vai ficar no meu lugar. Olha só, ele era muito legal comigo. Visionário. Eu tinha assim, uns 15 anos, ele falava assim, isso vai ser uma coisa que você vai conseguir ganhar dinheiro, dar aula particular, vamos aprendendo e tal. E ao mesmo tempo tentava me empurrar também, assim, vamos para Varginha, vamos tocar na orquestra lá, para você absorver mais coisas. E, nossa, eu sempre tive assim, eu conheci pessoas maravilhosas na minha vida que me ajudaram muito. E assim, por isso que eu sempre ajudo as pessoas, porque muita gente me escreve no Instagram, estou começando a tocar em evento, queria aprender a tocar, a regular som, como que faz para ficar melhor o som do violino elétrico. Eu sempre ajudo as pessoas. Eu amo responder, ajudar, porque eu fui muito ajudada. Eu tive pessoas muito legais na minha vida que me empurravam, me incentivavam demais, me davam informações, me ensinavam a pergunta para as pessoas, vai atrás. Então, assim, se vocês quiserem me mandar vídeos, me ajuda aí a melhorar meu som. Onde que as pessoas te mandam uma mensagem? No Instagram. Como que é o seu Instagram? Daiana com perguntar isso agora. Daiana.maza. Tá aqui na descrição, com certeza. Daiana.maza no Instagram. E, cara, isso de sair da cidade, de ir pra Varginha. Quando você começou a ir pra Varginha, foi só pra ir fazer aula de música? Só pra fazer aula. Era 30 minutos. Ah, ok. Mas assim, eu tinha 15 anos, 16, né? E seus pais te levavam ou não? Não, pegava ônibus ali, já começou a aventura. Muitas aventuras. Eu lembro a primeira vez que eu fui pegar ônibus sozinha, a primeira vez. Alguém foi comigo, não sei, alguém que estava indo também. 15 anos. Eu era muito tapada, gente. Eu era assim, nossa, caipira demais da conta. Como qualquer adolescente de 15 anos, praticamente. E aí eu esperei vir um ônibus escrito Varginha. E aí o ônibus ia passar em Varginha, mas ia para São Paulo, ia para outro lugar, né? E eu fiquei ali 2 horas esperando o ônibus. Ele não tinha escrito Varginha, eu não peguei o ônibus, perdi o primeiro ônibus que eu ia pegar sozinha. E depois eu aprendi que às vezes o ônibus não está escrito Varginha. Não está escrito o destino que você vai, né? É o destino do ônibus. Mas tá, eu fui, né? E foi muito legal, porque você desenvolve muito quando você está perto de outras pessoas que tocam também, né? E isso eu não tinha na minha cidade. Nossa, eu lembro depois, bem depois eu fui em festivais, eu acho que eu desenvolvi
muito mais do que em anos de prática ali no meu quarto. Como você desenvolve quando você está junto tocando, você está olhando outra pessoa, quando você está num masterclass, quando você troca ideias, como o mundo, outras perspectivas se abrem além do que você se olhando ali ou você tocando para o seu professor. Mas isso é uma coisa muito doida. A grande parte do aprendizado vem do ambiente em que você está. Com certeza. Você pode passar 10 anos no seu quarto sozinho, provavelmente você não vai evoluir tão rápido quanto em 1 ano e meio, 2 anos convivendo com grandes músicos. A humanidade evolui em sociedade, grupo, né? Em grupo. Daqui a pouquinho eu vou precisar sair, porque eu tenho um compromisso externo, mas eu queria muito aproveitar essa deixa para eu te perguntar uma coisa, assim. Eu sinto, acompanhando o seu trabalho nesses anos todos, e eu falei isso pra ele hoje, antes de você chegar, porque até brinquei, a hora que chegou, né? Eu falei, nossa, só porque ela tá vindo, eu abri o Instagram, tava um monte de vídeo dela. A sua performance hoje, ela é muito diferente de tudo que a gente vê, acho que isso faz também com que o seu trabalho seja único, e ela mudou muito de quando você começou pra agora, né? Sim. Uma outra, e você acha que isso também veio dessa... De estar dentro desses eventos sempre entendendo, porque os eventos que você faz, eles são únicos, né? A performance é um negócio assim, eu sou fissurada em me gravar. Todos os shows, desde o início, eu gravo tudo, eu vejo tudo depois. Primeiro pelo som, porque eu sempre fui muito obcecada pelo som. O som amplificado não é a mesma coisa que um som sem microfone, então ele tem algumas diferenças, então eu sempre fui obcecada para ter um som bom, amplificado. Primeira coisa. E depois a performance, né? Que você começa, você acha que você é a Lindsey Stirling. Quando você vai ver se eu tô com você. Então, me gravar e me assistir assim, obcecadamente, fez com que eu melhorasse muito. Porque às vezes você acha que você está relaxado, mas você não está. Quando a gente toca certas partes e tal, você faz uma fisionomia, né? E eu sempre falo para as pessoas que me procuram, olha, o rosto é o brilho do show, é onde você se comunica com as pessoas, e isso mudou muito a minha forma de comunicar. Eu acho que por isso que as pessoas gostam tanto quando assistem, seguem e tal, porque de tanto me gravar, de tanto me assistir, eu melhorei muito, eu melhorei minha performance muito. E ter uma pessoa de confiança que te critique. Importantíssimo. Importantíssimo, tanto para o bem quanto para o mal, né? Não tem uma pessoa que sempre te elogia ou sempre te coloca para baixo. Na verdade, eu treinei meu marido. Maravilhoso. Eu treinei ele por alguns anos para poder ser sincero comigo nas coisas que eu precisava melhorar. Ele é um músico excepcional, né? Ele sempre me ajudou nessa parte musical. Mas também no visual. Eu falava para ele, quando você vê que eu tô tensa, me fala, o que você acha disso, o que você acha daquilo. E ele foi aprendendo o que ele poderia me falar sem me machucar. Ótimo. Até assim, olha, me fala, se a luz estiver ruim, estiver aparecendo celulite, você me fala, tá? Uma das coisas que eu acho mais impressionante, e isso eu acho impressionante real, é porque quando a gente te assiste tocando primeiro, desde muito antes, né, antes da pandemia, antes de tudo isso, antes de Violino Elétrico ser uma coisa, já seguia, a gente já tinha se falado algumas vezes, enfim. E aí depois veio o Rock in Rio. E aí quando veio o Rock in Rio, eu já acompanhava e eu fiquei assim, falei, caraca, a gente escuta todas as notas. E não é um playback. É ela tocando, porque o trabalho sua com a DJ, que trabalha só você e ela e depois tem o trio, a gente escuta tudo. Então, eu sempre fui muito essa coisa, obcecada. Porque você tá ali dançando, você tá ali sorrindo e você tá tocando para um caraca. E eu ficava falando, mano, como que eu consigo fazer isso? Ela fez uns solos do Rock in Rio, nos trem, que eu ficava, não, velho, como assim? E sorrindo. E os negócios difíceis, que eram solos de guitarra que elas botaram no violino, eu ficava, não. Como assim? E sorrindo, como se fosse brilha, brilha. Tipo, como se só tocar já não fosse difícil o suficiente. Exatamente. Isso é muito louco. Eu tive, como eu falei, né, boas pessoas que me ajudaram a construir isso, né? Depois que eu fiz faculdade, depois que eu vim para São Paulo estudar com a Elise e tal, apareceu uma oportunidade para eu tocar com o Marcos Viana, que é um violinista das antigas, um compositor de
Pantanal, o Clone. E ele tem uma banda chamada Transfônica Orquestra, que os shows são essas músicas, temas de novela que ele compôs. E ele é precursor do violino elétrico no Brasil. Então ele me chamou para integrar a banda e colocou um violino elétrico na minha mão. Foi o primeiro contato que eu tive com o violino elétrico. Violino que ele já trazia os pedais todos regulados. Então eu já comecei assim. Com um nível. Já. Entendeu? E eu aprendi com um cara assim que desbravou isso tudo. Exato. No Brasil e eu acho que no mundo também, porque ele pegava as referências de Jean-Luc Ponty, o Didier, e a sonoridade, e ele trazia. De memória, assim, acho que foi a primeira pessoa que eu vi com o violino elétrico no Brasil. Eu acho que tem mais uns 2, que eu não lembro o nome, mas ele, né, colocou o violino elétrico na televisão, colocou nas novelas e tal. E, cara, fiquei 1 ano na banda dele, eu aprendi demais, né, com ele, com os músicos incríveis que, né, mas aí o meu início foi esse, né, de uma coisa grande, de palco e de engenheiros de som e tal, aquela coisa toda, com um grande violinista. E depois de 1 ano apareceu essa oportunidade no meio disso eu fui para a Filarmônica, e no final do ano apareceu essa oportunidade da Mercedes de fazer uma campanha. E aí era uma campanha tipo comercial, TV? Era uma campanha de marketing. Então eram alguns shows, eu descia do carro da Mercedes com um vestidão vermelho, com violino vermelho e tal. E aí fechou esse ciclo, sabe? Eu tive 1 ano para aprender muito, e aí eu tive... Quando chegou esse convite da Mercedes, você já tinha ideia de qual ia ser o tamanho desse trabalho? Pra você, assim, na sua vida? Cara, não. Mais ou menos. Mercedes, pô, nossa. Mas aquilo ali mudou. Aquilo ali, assim... É porque dentro da música você pode fazer muitas coisas. Você pode dar aula, você pode estar numa orquestra, você pode tocar em eventos, você pode tocar numa banda. E eu acho que eu já tinha feito todas essas coisas, né? E aí, quando chegou ali para tocar com DJ, música eletrônica, eu falei, cara, eu acho que é isso, sabe? E aí fechou um ciclo de tudo e tá. Eu acho que tudo que eu estudei a partir foi para aquilo ali, a partir daquilo ali. E diga. Muito obrigada por estar aqui. Prazer. Prazer foi meu. Deixo vocês a sós, porque eu tenho um ensaio agora. Mas é isso. Poxa. A velha frase, eu tenho isso. Desculpa, tem ensaio. Pelo menos ela veio. Você muda o seu áudio ali, é o quarto. Isso. Muito obrigado. Beijo, até mais tarde. Até mais tarde. Bom ensaio, tá? Muito obrigada. Vai tocar Mahler, Ressurreição, com o Santo André. Que dia? Já foi, né? Na hora que estiver no ar. Foi no ar, já foi. Mas pra quem é assinante, é nesse final de semana agora. 29 e 30. 30 e dia 1º. 30 de novembro, dia 1º de dezembro. Santander. Maravilha. Tchau, bebê. Tchau. Até mais. E você, então, fez o conservatório lá em Varginha? Tava indo pra Varginha? De Varginha você foi pra onde? De Varginha eu fui... eu já comecei a dar aula lá em Varginha mesmo, assim, que eu formei... No conservatório? No curso legal. técnico. Porque não tinha ninguém pra tocar. Não tinha ninguém pra... A pessoa que estava lá foi fazer uma faculdade, que dava aula, foi fazer faculdade de música, e eu já tinha terminado o curso técnico, né, em música, e aí eu fui dar aula. Que legal! E aí, alguns poucos anos depois, eu já comecei a faculdade no Rio. E terminando a faculdade... De licenciatura ou bacharel? Bacharel. Em violino? Violino. Que legal! Fiz Daniel Guedes. Que legal! Caramba! Ok. Na Unirio. Não, na CBM, ok. CBM. Caramba! E como foi esse tocar na faculdade, mas você se mudou pro Rio, então? Não, eu ficava indo e voltando. Alguém tinha que pagar a conta, era eu, né? Meu pai, minha mãe... Como longe é Varginha, ou a sua cidade? São 6 horas. Eu ia de 15 em 15 dias, ficava lá... Eu ficava 5 dias lá, voltava e trabalhava, voltava, ficava 5 dias. Caramba! Era assim. Cara, quem quer dar um jeito, né? Quem quer dar um jeito, meu bem. Nossa, olha, eu vou te falar. E eu ia de ônibus, então eram 9 horas de ônibus, e chegava direto para ir para aula. E era assim, como era tudo condensado,
Ao invés de você ter uma aula, era um condensado, né? Então, se enfrentava assim, 3 horas de aula de percepção musical, não sei o quê, mas... E era de manhã até a noite, todo dia, tendo aula de violino. Não era uma hora só, umas 3 horas, 4 horas. Essa ponte Varginha e Rio, quem fez? Era o único jeito de eu fazer faculdade. Eu não tinha... Como você ficou sabendo que existia essa faculdade? A minha irmã tinha feito essa faculdade. Okay. Assim, todo mundo tinha que começar a fazer faculdade lá do interior para poder dar aula, porque o Estado já não estava aceitando mais as pessoas ali formando por ali, dando aula. E aí surgiu essa oportunidade no Rio, algumas pessoas conseguiam fazer licenciatura, outros faziam bacharel, eu quis fazer bacharel, né? Também eu queria estudar mesmo, né? Eu continuava focada em Varginha. Eu tive um excelente professor, Eliseu Barros, de Belo Horizonte. Ele ia para lá dar aula e tal, então já estava tocando legal. Né? Já não tinha aquele professor meia boca, né? Tinha um professor bom, tal, de nível bom, que conseguiu me preparar para a faculdade. E aí fui. Aquela dificuldade de pagar uma faculdade particular e tal. Fazer 300 cachês. Nossa, eu tocava muito casamento com a minha irmã, com meu cunhado, né? Então era fim de semana e dia de semana. E nesse período você curtia fazer os casamentos? Curtia. Era o que tinha, né? Não sabia o que viria depois. Não, curtia. E, beleza, aí você fez a faculdade. Em algum momento você veio para São Paulo fazer aula com a Elisa? Gente, vou te falar, eu sofri muito. Em que sentido? Porque eu tocava legal, mas eu cheguei num nível que não era o nível esperado, sabe? Tipo assim, eu não tinha uma experiência legal, eu não tinha ido para nenhum festival ainda, não tinha tocado uma orquestra realmente legal. Eu era uma boa violinista, mas eu tinha começado e voltado muitas vezes por trocar de professor e tal. Eu ainda não estava então, nossa, eu corria, eu estudava demais. É uma época que, nossa, eu vou te falar todas as dores possíveis de ficar 6 horas com o violino para conseguir cumprir o repertório pedido pela faculdade. Sabe? E você tinha que tocar na orquestra da faculdade também? Não, mas tinha um repertório para cada semestre, tinha que cumprir. Era o mesmo repertório para todo mundo? Não o mesmo repertório. Você tinha as possibilidades, mas a parte técnica dos livros e tal, você tinha que cumprir. Né? Os concertos, as sonatas, tinha a liberdade, né? Mas a parte técnica você tinha que cumprir. Caramba, ok. Interessante. E aí, em algum momento, você foi para São Paulo? Aí quando eu me formei no Rio, eu acho que fiquei mais um ano ali, eu fiz um ano com o Bessler. Aí eu comecei, sabe, eu acho que eu comecei a tocar violino 4 vezes de novo, assim, tipo, vamos Dayana, tem erros que são primordiais, vamos começar tudo de novo, esquece. Tem isso e tem aquela coisa assim... Isso sou eu que estou falando, não é Dayana Maza. E se você discorda, você pode discordar também. Tem uma coisa que tem alguns professores que quando você chega, é como se tudo que você fez é errado. Porque o único jeito certo é o jeito que eu ensino. E aí você tem que passar por toda aquela procissão de novo, de aprender a tocar do jeito que aquela pessoa acha que é o correto, universal, amém, é só desse jeito. Se não fizer isso, está errado. Ou é pior? Eu acho que não era esse o caso. O caso eu tinha algumas coisas que eram fundamentais. Né? Você vai construir um prédio, a base tem que ser bem feita, sabe? A posição da mão, a posição do arco, o jeito que você puxa paralelo, toda aquela coisa. Tinha algumas coisas fundamentais que me prejudicavam muito quando eu ia tocar coisas difíceis, e aí travava tudo, e aí o prédio... Eu chegava naquela parte do concerto... Então, eu acho que quando eu fui para a faculdade, como eu tinha que cumprir um repertório, não sei o que, é concerto clássico, e depois concerto romântico, e são as escalas, e não sei o que... E aí
não dava tempo de corrigir as coisas. Era só cumprir o programa, mas o como está sendo feito o programa não necessariamente. Não dava tempo de, olha, vamos back to the basics, não dava. Não dava. Tinha que ir naquele programa e eu tinha que ficar acelerada para chegar no final. Você tem que chegar no final, não importa como você chegou. E aí, quando eu estava livre daquilo que o professor viu que tinha que corrigir, e aí foi bom, sabe? Mas foi tipo assim, esquece tudo que você toca. Você vai tocar escala lenta e nada rápido, porque a gente precisa construir o prédio de novo. E, sabe, sinceramente, era aquilo que tinha que fazer mesmo, né? Eu acho que isso é um tipo de coisa que todo violinista que quer tocar bem vai passar pelo menos uma vez na vida, de parar assim, tá, durante um razoável período eu vou focar só em escalas e técnica básica. Não necessariamente escalas, mas técnica básica. Como eu puxo o arco, como eu tiro o som, como eu desço o dedo, o que eu uso de referência, etc. E, digo mais, não necessariamente vai passar por isso no momento que deveria passar por isso. Na maioria das vezes vai ser quando você já está tocando. Que aí quando você já está tocando, se o seu professor, no momento correto, te fala isso, você não entende a importância que isso tem. Porque às vezes o professor tem um pouco de dó ou o aluno não quer fazer isso. Porque ele não entende ainda por que aquilo é importante. Nossa, eu chorei um bom tempo, assim, porque eu me senti um lixo, anos tocando. E agora eu tô voltando do zero. Toquei um Mendelssohn no fim do curso, muito aplaudido e tal, com nota 10 no fim, e agora eu toco. Eu tinha um problema na minha mão esquerda, que em certas posições eu jogava ela assim. E ferrava tudo, né? E para corrigir isso foi um negócio assim hospitalar, sabe? Eu fiquei na UTI durante um tempo, entendeu? Eu fiquei na UTI. Mas eu acho que para quem tá ouvindo, ouvir isso de você, que tem uma carreira e que tá tocando há bastante tempo, é aliviante para quem tá ouvindo. Eu tenho certeza que para algumas pessoas vai ser. Eu acho que também muita gente passa por isso, sabe? Porque às vezes eu já ouvi de algumas pessoas. Às vezes a pessoa ela pensa assim, vou dar um exemplo, que eu tenho certeza que vai ter gente que vai se relacionar. A pessoa tá finalizando o livro 1 do Suzuki. E aí tem uma coisa que tem que corrigir, que deveria ser no início, a pessoa já acha que tá voltando do zero. E aí é gostoso ouvir você que tocou o Mendelssohn. O Mendelssohn, para quem tá estranho, seria tipo o Suzuki 15. É depois de todos os Suzukis que tem. E aí eu ouvi que alguém que chegou nesse nível, tava tocando isso, tirou nota 10 na prova da faculdade, e que tiveram coisas que teve que voltar do zero, muito entre aspas, né? Porque nunca é do zero. Não é do zero, mas é tipo assim, olha, eu preciso que você não toque. Vamos tocar só isso pra gente apagar da sua... Porque a memória muscular, então você tem que apagar essa memória muscular para poder o prédio ser construído bem, a base ser bem feita. E aí nunca mais você vai ter esse problema. Nunca mais você vai ter problema de afinação quando você muda para tal posição, porque você joga inconsciente a sua mão e aí sai tudo do lugar. Né? E aí, nossa, foi assim, a salvação da minha técnica, sabe? Eu chorei por algum tempo, porque era muito complicado, né? Eu tinha que tocar no casamento, mas eu não podia lembrar de nada do que era antes, sabe? Eu tinha que me policiar demais, mas foi maravilhoso, maravilhoso. Não é como se você tivesse parado de trabalhar, né? Porque, beleza, eu tô corrigindo tal elemento e eu não posso tocar, mas eu tenho que tocar para pagar a aula onde o cara fala que eu não posso. Tinha que tocar umas coisinhas difíceis ali, tal, né? Umas mudanças de posição que eu ia ferrar com o que eu estava estudando. E enquanto você estava tocando em performance, seja onde for, você conseguia prestar atenção para não fazer o que você estava fazendo? Sim, porque eu sabia o tanto que eu estava sofrendo no estudo. Tanto que eu estava sofrendo para deixar aquilo ali no o único ponto. Jeito, né? Era o único não dá jeito. Para parar de tocar. Caramba! Então você fez um pouco de aula particular, pelo que eu entendi? Isso, com Bessler. E aí depois, no fim desse ano, assim, mais uma pessoa maravilhosa que eu conheci na minha vida, que foi o Jean Reis. Ele me falou do festival, o maestro Jean Reis. E ele falou do festival.
Não foi no fim do ano. Foi no meio do ano, assim. Ele me falou do Festival de Bagé. E ele falou, Dayana, você nunca conheceu a galera de São Paulo, né? Você sempre ficou no Rio. Vai lá, vai conhecer os professores e tal. Eu tenho certeza. Assim, porque eu estava meio perdida, assim, o que eu faço agora? Eu estava dando aula em Varginha, tá um salário ok, o custo de vida é baixo, tá ótimo. Mas eu queria tocar bem. E eu fiz essa época com o Bessler, corrigi as coisas que eu tinha que corrigir, e eu depois não sabia o que fazer. Eu queria continuar fazendo aula, né, aprimorando a técnica. E aí ele falou, vai lá, vai que você vai gostar, e não sei o quê. E já tinha frequentado o festival de Juiz de Fora, né, que era galera do Bozizio, assim, galera de Minas também. E, nossa, realmente mudou a minha vida. E aí, dali, eu fui fazer aula com a Fukuda. Em Bagé, de Bagé? De Bagé. Ela não deu aula lá, mas todo mundo que estava lá falou assim, vai, Fukuda. Mas como você chegou... Bagé, para quem não sabe, é um circuito de festival, basicamente. Que ano que foi isso? 12 anos atrás. 2012. 13 anos atrás. 2011. Então, provavelmente no ano foi algo do tipo Poços de Caldas, Bagé, Ceará. Mas era a mesma galera que fazia Poços de Caldas, fazia Bagé. E aí a Elisa não estava em Bagé, mas era a mesma galera. Lá eu conheci o Luiz Mascaro, virou super meu amigo. E a gente trocava muita ideia já de música popular e tal. Eu acho que ali também começou uma coisa de eu... Uma sementinha. Uma sementinha. Eu sempre fui muito perguntadeira, sabe? Quando eu via que a pessoa era legal e tal, eu chegava... O que não é muito comum no meio violinístico. Você tem que meter a cara. Mete a cara e pergunta. Manda mensagem, entendeu? O máximo que você vai conseguir é a pessoa te ignorar. E você vai achar ela um chato. E assim, a pessoa te ignorar, você continua no 0-0, porque ela já não estava falando com você, então... Meu bem. Então, assim... Eu chegava para todo mundo, tem horário aí para fazer aula, e fazer aula com todo mundo. Que legal! Entendeu? Eu era um bicho do mato, mas depois eu já fui me soltando, porque era minha chance. Eu não estava num centro, não estava numa capital. A minha chance, quando eu tinha chance de conhecer pessoas, também quando as pessoas iam no interior tocar, eu ia no camarim, eu ficava perguntando, eu ficava que legal. Querendo fazer amizade. Então, em Bagé, você conheceu provavelmente os alunos da Fukuda, a galera falando dela? Sim. Como você chegou até a Fukuda? Eu perguntava para os professores, gente, eu quero ir para São Paulo, quero fazer aula lá, quem que vocês me indicam? Todo mundo me diz, olha, Dayana, para você, Elisa vai ser legal. E aí o Jean fez essa ponte, aí o Jean falou, olha, tem uma aluna lá do festival que quer fazer aula com você e tal, e aí fez essa ponte. E aí você veio morar em São Paulo ou você ficava indo e voltando? Não, meu bem, eram horas à noite, né? Varginha é sempre assim, você passa a noite, você está na capital. Eram horas à noite de ônibus. Aí de manhã, mas Varginha está mais perto de São Paulo que de Belo Horizonte. Está um pouquinho mais perto. Está um pouquinho. E aí chegava, minha aula era assim, tipo 11 horas da manhã. E eu chegava muito cedo, chegava às 5 da manhã, e aí eu ficava lá na rodoviária, pegava o case do violino assim, colocava no colo e dormia mais um pouquinho para chegar na aula um pouco mais inteira. E sempre era assim no sofrimento, mas eu nem sentia, porque eu queria muito dar certo, eu queria muito tocar bem, sabe? Eu queria não ter problemas para tocar, eu queria tocar assim que eu tivesse vontade, sem problemas, né? E eu cheguei na Elisa com um problema muito grande de desafinação. E ela colocou a minha mão no lugar assim que não tive mais problemas, que era uma coisa do básico também, sabe? E por quanto tempo você ficou fazendo esse trajeto? 2 anos. Toda semana? No começo eram toda semana. Meu Deus. Aí quando o dinheiro faltava, eu inventava uma desculpa.
Aí vinha de 15 em 15 dias. Eu matei um monte de tio meu. O pessoal do interior tem um monte de tio, né? Família grande, todo mundo é parente. Cara, que doido. E nesse período, qual era... Aula cara, ônibus caro, tudo caro. Eu me endividei, assim. Porque o seu gasto era... dobrado, né? Comi um salgado de R$1 na rodoviária. Caramba. Gente, eu já sofri muito. Hoje eu cobro caro porque eu já sofri demais. Você pagava 1x na aula, pagava 2x no ônibus. Exatamente. Mais alimentação. Alimentação era o que dava. É. Mais a corda, que aí você vai fazer aula com um professor bom, você chega com um arco ruim, uma corda ruim, meu bem. É tudo. Vamos ficar falando até você trocar. É. Exatamente. Vai tocar em casamento. Até enterro eu toquei, gente. Tocava muito enterro. Sério? Ué, que casar, essa pessoa não casa todo dia. Agora morre todo dia, né? E como você chegou no mercado de enterros? Cara, foi a coisa mais absurda do mundo. Na pandemia até fiz um vídeo muito engraçado, já tirei do ar. Porque a minha mãe atendeu um telefonema, e aí ela não entendeu direito, só me acordou assim. Eu acho que você tocar num casamento em Varginha, vão vir aqui te pegar. E não sei, se arruma, vão vir te pegar daqui 1 hora. Aí me arrumei, coloquei um vestido rosa de casamento, peguei minha pasta de músicas e tal, e saí, né? Quando chegou em Varginha, o motorista me levou. Quando chegou, ele foi parando assim perto do cemitério. Aí eu fui, né, muito supersticiosa. Nossa, pensa uma pessoa de interior, assim, com aquela superstição de vó, tudo. Uhum. E aí foi parando no cemitério. Eu falei, não, mas tem uma capela, vai casar na capela. E eu de rosa, de salto, aquele sol, assim, 10 horas da manhã. Aí a moça... Eu saí do carro, a moça veio na minha área. Ai, que bom que te encontrar. Nossa, o sonho do meu pai era que quando ele falecesse, tivesse um violino para tocar. Eu tinha muito medo, mas muito medo, que a minha mãe falava assim, não pode pisar na lápide, não sei o quê, que o morto, ele vende. E você, aquele sorriso amarelo assim... E eu assim, né, tipo assim, eu preciso pagar a minha... Nessa época eu não fazia aula com a Elisa ainda. Nessa época eu era novinha, eu tinha uns 15 anos, sei lá. Eu preciso juntar para comprar um violino, eu preciso comprar corda. Só pensando assim, eu vou ter que encarar essa, né? E aí eu só tinha música de feliz de casamento. Nessa época eu acho que eu aprendi a compor, improvisar ali. Tá, vou tocar uma versão menor dessa música. Só tinha aquelas coisas felizes, de amor romântico. Era violino sem playback, não? Não, sem nada. Não, eu tive que acompanhar. Ah, e na frente ali. Acompanhando. E aqueles paralelepípedos de cemitério de com salto. Todo mundo de preto ou de rosa. Então, desde o início, quando você ia tocar em eventos, casamentos, etc., você já ia super produzida? Já, eu nasci pra ser popstar. O negócio tá... Nossa, rapaz, eu quando ia casamento, aí eu ia ver que o terno não tava lavado. Aí eu ia pegar emprestado do meu tio, que era 2 tamanhos maior. Pois é, eu sempre prezei muito por isso, porque eu sei que a primeira coisa que as pessoas olham, depois elas ouvem, né? Às vezes estão vindo de longe, vão ouvir, e normalmente as pessoas, elas menosprezam um pouco o músico. Tô ferrado, não sei o que. Aí chega uma pessoa, sabe, bem vestida, impõe um pouco de respeito, sabe? Que eu não gosto que as pessoas tratem músicos mal. E aí é o meu jeito de impor um pouco de respeito. E assim, é aquela coisa, né? Vai ter gente que às vezes vai escutar a gente falando isso e fala, eu não concordo. Tá, essa é a realidade de você concordando ou não. No tipo de trabalho que eu faço... Eu ouso dizer que, na verdade, praticamente qualquer pessoa. Mas você vai fazer aula com uma pessoa que você escutou com essa pessoa a aula bem. Você já tinha escutado a Elisa tocar antes? Já. Mas, não, mas eu não fui porque eu escutei ela tocar. Exato. Então, você nem viu ela tocando. Foram direito. Todo mundo indicou. Exatamente. Claro, dando um exemplo que não é tão bom assim, porque ela de fato é uma super violinista e tudo mais.
Mas tem gente que é super bom professor e não é tão bom violinista assim. Por exemplo. Só que aí você chega lá, o cara tem uma sala de aula com um monte de livros, com não sei o que, tem um monte de aluno que estou junto com ele, que tá tocando não sei onde. Um cara é bom, você nem discute. Resultado. O cara é bom. Então você vê, pô, a pessoa é musicista, vive 100% disso. Chega super apresentável, chega não sei o quê. Pô, a pessoa tá vivendo disso, chega nesse nível, é claro que é bom. Não precisa nem ouvir tocar. É claro. Justifica todo o resto, justifica um bom cachê, justifica todo o resto. Exatamente. Justifica ser tratado bem, entendeu? E isso, então, num primeiro momento, era intuitivo, não era muito pensado, assim? Era, assim... Eu gostava de estar legal. Que interessante. E você falou que teve esse coisa da Mercedes. Nessa da Mercedes, você ainda estava tocando, fazendo cachês de tudo quanto é tipo? Eu tava só com a banda do Marcos Viana, que tinha uma boa agenda. E aí, eu ainda morava em Varginha, eu ia para Belo Horizonte, ficava um tempo lá. Quando eu fiz uma temporada na Filarmônica, fiquei lá 2 meses, indo e voltando às vezes, mas fiquei meio que morando em Belo Horizonte também. E os colegas músicos sabiam as outras coisas que você fazia? Quando eu estava na Filarmônica, eu só fazia Marcos Viana. E aí, o meu ex-professor estava lá, mas assim, era bem respeitado, né? O Marcos Viana é uma entidade. Assim. Em Belo Horizonte, então, nem se fala, né? Mas ainda não tinha virado a Dayana Maza. Realmente, é porque eu mudei meu nome nesse finalzinho, quando começou... Como era o seu nome antes? Era Dayana Pereira. Porque eu já conheci, já era Dayana Maza, caipira, eu acho. né? Dayana Pereira. Dayana Pereira. Mas o Maza é seu nome também? Maza é uma invenção. E de onde você pegou esse nome? É do meu ex. Ok. Mas não é o sobrenome dele, eu só peguei uma ideia assim. Coloquei Maza. Maza, ok. Matza. E as pessoas te chamam de Dayana Matza? Todo mundo me chama de Dayana Maza. Não. Maza ou Matza? Não, Maza. Era pra ser Maza, mas não pegou não. Maza. Isso foi uma coisa que você falou assim, pô, não, acho que vai soar melhor. Não, é porque, cara, Pereira não dá. Aí veio Maza. Tipo, o meu nome é Jean Souza de Oliveira, esse é o meu nome completo. E, cara, eu só escuto assim, Jean, pobre de pobre. É uma segunda nome contra, é Paula, né, gente. Dayana Paula, né? Muito, muito mexicano também, assim. Né? Aí eu escolhi ficar só Jean de pobre, entendeu? Jean de Oliveira, você tem 2 vezes. Não, mas Jean de Oliveira... acho que tem algum peso. Combina. Dayana Paula Pereira é um negócio que não foi Pereira. Feito pra vingar. Minha Esse mãe... é o nome completo, Dayana Paula Pereira. Ih, agora o povo tá todo... Dayana Paula Pereira. Dayana Maza, sua... Vai jogar no juso. Paula Pereira, de repente. Não dá, cara. Não dá. Tinha que ser Dayana, eu gosto de Dayana. Mas... O Maza veio na hora certa, virou a chave, virei violinista pop ali. E quando você desplugou o resto e passou a fazer só pop? Então, depois que eu fiz esse evento da Mercedes, eu falei, cara, eu gosto disso. E aí eu falei, quero tocar com DJ. Eu não conhecia nenhum DJ. É a pessoa que nunca frequentava balada, não sabia nem que música tocava num lugar desse. Eu tinha um estereótipo completamente diferente de você. Na minha cabeça, assim, você era tipo uma menina do Rio, da capital, que aprendeu o violino ali, teve bons professores, de boa família. Eu toquei um tempo. Escoladinha, frequentava as baladas, tocava violino, não sei o quê, e meio que foi indo pra esse lado porque já era o que você frequentava. Pois é, caipira do interior, sofreu muito pra estudar, juntou dinheiro, tocou até enterro. Que doideira! É uma pessoa bem diferente do que eu. Uma história diferente, né? Que interessante. E então, você começou a desplugar as coisas. E aí eu falei, cara, eu quero fazer isso, mas como fazer isso? Não conheço ninguém. Nessa época o Facebook estava bombando, né? Não tinha Instagram ainda. E aí eu adicionei um monte de DJ e falei, cara, não sei nem como falar com uma pessoa assim, né? Não sei que... Se eu falar assim, eu quero tocar, a pessoa vai me esnobar.
ou vai me chamar para tocar de graça, não quero. Falei, alguém vai, se tiver que acontecer, alguém vai me achar, sabe? Porque eu já tinha foto, assim, tocando em banda, no palco. Eu tinha uns vídeos tocando coisa popular, que eu tinha um trio com a minha irmã tocando umas coisas maneiras, assim, música popular brasileira, mas era bacaninha. Então eu falei, cara, alguém vai me achar. Se tiver que ser, vai rolar. Dito e feito, cara. Eu acho que eu adicionei muito DJ naquele negócio. 2 dias depois, um DJ me chamou, falou, pô, tô querendo fazer. Nessa época, violino elétrico, live DJ, assim, essa coisa de tocar com DJ não tava ainda. Porque agora tá todo mundo faz. Mas nessa época não tava ainda. Pouquíssimas pessoas faziam. Era o Amon Lima, era um ou outro, assim, bem esporádico, mas a única pessoa que tinha projeção era o Amon. E. Amon Lima da família. Da família Lima, grande violinista, assim. Um dos maiores improvisadores do violino que eu conheço. Sim, ele e Luiz Mascara no Brasil são, nossa, reis. E aí, alguém vai me chamar, esse cara me chamou, né? E ele falou, olha, tô querendo montar um trabalho, assim, violino de DJ e tal. Eu falei, maneiro. Tipo, E aí, nossa, outra pessoa que foi fenomenal na minha vida, porque eu não sabia nada, ele me ensinou muita coisa. Ele teve a paciência de mandar, nossa, um monte de música, porque o negócio com DJ é assim, não é... Quando você toca com uma banda, você tem um repertório ensaiado, né? Você vai, ensaia. Com o DJ, não. É o que acontece ali na balada, o cara vai colocando uma música, não tem uma programação, não tem um repertório, assim, essa depois dessa. Nossa, mas aí se você tá tocando com o DJ na balada e ele põe uma música X, como que você acha rápido essa partitura? Não tem nem partitura. É tudo no improviso, sem partitura e tal. E aí ele me mandou, assim, sei lá, umas 50 músicas que estavam tocando na época. E a outra coisa também que acontece com o DJ, com música eletrônica, o repertório ele não dura muito tempo. A música, de 2 em 2 meses, tem uma rotatividade, assim, que está lançando o hit, inclui o repertório e tal. E aí mandou umas 50 músicas, isso aí para os 2 primeiros meses, sei lá, e tal. E aí eu assistia muito vídeo, né? No Brasil não tinha muita gente fazendo, mas fora do Brasil tinha muita gente fazendo. Então eu assistia muito para captar aquela... Eu acho que eu nunca tinha ido numa balada assim. Era do interior. Eu dormia 9 horas da noite. E aí, de repente, o show começa às 9 horas da noite. Ou meia-noite, né? Exatamente. Então, assim, não sabia nem como me vestir, nem como me portar num lugar desse. Mas eu queria muito fazer aquilo, e aí mergulhei. E ele falou, primeiro show nosso, Copacabana Palace, daqui 15 dias. E aí, daquele show ali... Mas vocês fizeram alguma passagem antes? Não. Ele só te mandou as músicas e confiou? Só mandou as músicas, não tem ensaio com o DJ. O negócio ali, ele vai... Você tem que... Mas, eu queria só fazer um highlight antes que eu esqueça de uma coisa que você falou que eu achei interessante. Que você falou que se fosse pra rolar com o DJ, que ia rolar. Mas não foi assim, deixar ao acaso. Esse rolou. Não. Ela adicionou. Ela usou o algoritmo a favor dela. Sim. Ela adicionou um monte de DJ no Facebook. Eu pesquisei, então... E no próprio Facebook dela, ela postava os trabalhos que estava fazendo. Exatamente. E aí, o pessoal tava lá, via... E aí alguém se interessou. De repente eu vou tocar nessa menina. Enquanto isso, eu ia tentando mergulhar e entender o que eu queria fazer, entender como é esse mundo da música eletrônica, para não chegar tão cru assim. E quando ele veio, me ajudou, me mostrou, e aí foi abrindo mais o meu... E você já tinha alguma experiência assim de improviso? Então, desde tocar em casamento, eu não tocava muito só com partitura. Eu já fui aprendendo a ler cifra, a fazer uns floreios e tal. Eu toquei muito tempo na igreja. Tive uma boa experiência assim de se virar. Né? De aprender cifra, de aprender harmonia. E eu fui sempre aprendendo com as pessoas que estavam do meu lado. Como que um guitarrista faz esse monte de frases sem ter uma partitura. Sempre fui aprendendo, eu sempre tive bons músicos, a sorte de tocar com bons músicos na igreja, na minha família, né, que tinha um grupo de casamento. Eu tinha um grupo com a minha irmã e uma outra cantora.
E aí eu fui aprendendo também a fazer umas coisas diferentes, já comecei a arranjar algumas coisas. Então já cheguei sabendo. Não estava crua. Na banda, com o Marcos Viana também aprendi demais. Eu sempre fui de absorver muito com as pessoas que estavam do meu lado. E na banda também não tinha nada escrito? Na banda, eu tinha que tirar tudo. E tinha umas coisas... Mas você tirava e memorizava ou você escrevia? Não, tudo memorizado, né? Assim, banda não tem partitura, não. E aí o negócio era... Isso é legal, porque eu sempre falo dessa coisa... Tem muita gente que tirou a partitura da frente, é quase que um analfabeto. Mas é um treinamento. É quase que um... A pessoa não sabe mais fazer nada. É um treinamento. A minha irmã é pianista, meu Deus, sei lá quantos anos, não entreguei a idade dela, mas ela é uma pianista fantástica, mas ela não consegue tocar a marcha nupcial que ela toca há 30 anos, ela não consegue sem a partitura. Não consegue. É um negócio que trava, mas é um treinamento que ela nunca quis fazer, né? Eu fui, assim, querendo deixar de usar partitura, já tocando em casamento, fui querendo deixar de usar partitura. Nesse trio que eu tinha com ela, eu achava feio, bastante. Visualmente é feio. Aí eu fui me treinando a decorar as músicas. As segundas vozes são mais difíceis de decorar do que a melodia. Porque não tem uma melodia... E eu fazia muita segunda voz para cantora, então eu fui me treinando a decorar isso tudo. Cara, que doido. Porque aqui a gente faz um trabalho inverso do que provavelmente você aprendeu. A gente ensina os alunos a tocar primeiro. Ah, sim. E quando então eles decora e depois... Quando eles vão ler... Eu tenho uma aluna, vou até mencionar ela, que é a Esther, que ela está começando a aprender a ler, aprender a ler mais aprofundadamente agora. E aí a gente teve uma última aula na semana passada, e aí eu ensinei a ela como saber... ela já sabe, já está lendo, já lê bonitinho, mas ela queria entender como que achava as tonalidades da música. Como que eu sei que tá em Sol maior, em Lá, Ré maior, Lá maior. E ela já tá tocando concerto pra violino. Os concertos, tipo os Aites, uns concertos básicos, assim. Então já tá tocando direitinho. Aí na hora que eu expliquei pra ela, foi uma explicação de 2 minutos, ela assim... O mundo se abre. Então é assim. Aí eu falei, tá vendo? Ó, isso aí, essa sensação é quando 2 conhecimentos se encontram e a sinapse, vamos chamar assim, é feita. Se você aprende só a teoria primeiro, não acontece esse efeito. Porque você vai ligar o quê se você não sabe tocar ainda? Eu acho que muitas dificuldades que eu tive depois na minha vida musical, assim, de tocar coisas mais difíceis, né, erudito, foi porque eu aprendi muito no começo só a partitura. Eu tocava e não prestava atenção no som. Eu só prestava atenção em terminar a linha e tal. Eu não prestava atenção no que era o conjunto da sonoridade. Então, eu não tive essa experiência. Eu fui ter muito depois. E eu sei também que eu acompanhei uma época, um trio que você teve. Então, depois que eu comecei música eletrônica e tal, eu me mudei para o Rio, porque desse show do Copacabana, o primeiro show que eu fiz, todos os promoters importantes estavam lá, todas as pessoas de eventos e shows do Rio me viram. E não tinha ninguém que fazia isso no Rio. Então foi assim, um convite atrás do outro, foi um negócio que deu certo, assim, sabe? E na primeira vez eu já fiz, foi fantástico, né? Hoje eu sei que não foi fantástico. Claro que foi. Mas eu estava assim, em casa, nasci para fazer isso, estava super à vontade e tal. E aí foi aparecendo um convite atrás do outro. E eu tive que inevitavelmente mudar para o Rio, porque aparecia assim, alguém me chamando para tocar no outro dia, sabe? Era sempre assim. Falei, não, é esse caminho. Aí eu vim para o Rio, isso 12 anos atrás, exatamente. E aí, vindo para o Rio, a minha vida virou tocar com DJ, né? E aí, depois de uns 3 anos, eu falei, cara, tô com muita saudade de tocar com alguém, né? De compartilhar um negócio de outra pessoa junto, tocando junto comigo, né? E aí, eu queria fazer um quarteto, como tem na Europa vários quartetos. Quarteto, violino e violoncelo. Não, quarteto, sim, mas com esses instrumentos, não com DJ, mas com instrumentos eletrônicos, com instrumentos elétricos. E na Europa já estava bombando, Bonde, Astúrias, quartetos de mulheres, assim, maravilhosos. E eu queria muito fazer aquilo, muito, muito mesmo. E aí já tinha uma menina que tocava violino elétrico, estava começando ali no Rio, a Lara.
E aí, só que eu pensei assim, cara, isso vai me dar um trabalho. Porque com DJ eu chego, não preciso ensaiar. Eu chego, assim, 20 minutos antes, plugo o meu violino, tá tudo pronto. Toco uma hora, vou embora, um cachê que dá para pagar, assim, a minha conta de um mês inteiro com uma hora, eu não preciso disso, mas eu queria tanto tocar com outras pessoas, eu queria fazer uma coisa feminina, eu queria fazer, né, e tal, e aí não tinha muitas pessoas que tem muitas mulheres maravilhosas que tocam muito bem no Rio, mas que não têm vontade de fazer isso, né? Uhum. E aí eu tinha a Lara ali no pensamento e tal, e aí depois tive o convite do Lucas, eu já estava muito amiga do Amon Lima nessa época, e aí o Amon me indicou para fazer o DVD da Sandy, para regimentar também um trio no DVD da Sandy. E ali começou, eu chamei mais uma pessoa, falei, cara, é esse trio que eu quero fazer. O violoncelo não tinha ninguém para fazer, né? Não tinha ninguém que ia ter um violoncelo elétrico. Eu já tinha alguns instrumentos que a Aurora me patrocinava. E eu falei, vou colocar um violino na mão dela, vai. Ali nasceu o Tritone, que é muito legal. Se você seguir. Muito legal, é muito legal mesmo. Legal. Como muito que é o legal. arroba? @tritone.oficial. Tritone oficial. Tritone com Y no fim. Mas são 3 cordas e um DJ. São. Agora, o DJ é opcional. Tá, ok. É. Só pode contratar com você. Isso. É tipo o Plus ali no iFood. Não, é porque depende do evento. Tá, Mas quando a gente grava clipe, por exemplo, é só o trio, assim. Hoje a formação são 2 violinos e um violoncelo. E quem escreve pra vocês? Eu. Você escreve também? Eu escrevo. Fiz faculdade de música para isso. Para mas também. eu estudei música e não escrevo pra ninguém. E aí o Tritone, eu não queria criar uma coisa para ganhar dinheiro. Eu queria criar o Tritone para ser um trabalho legal, que eu olhasse assim, pô, que legal. Até porque dinheiro por dinheiro você estava ganhando muito mais fácil antes. Sim, estava já ganhando bem, tocando sozinha, e o Tritone ia me dar muito trabalho, que eu ia ter que sair para ensaiar, eu ia ter que escrever arranjo. E, sabe, 3 instrumentos elétricos, um já dá trabalho se não tiver um setup legal. 3. E colocar 3 mulheres no palco tem que ser um negócio harmonioso, né, tal. Mas aí eu falei, não, vamos lá, vai dar certo, as meninas super se animaram e tal. E aí falei assim, não, mas vamos começar com um negócio assim, vamos gravar uma coisa que quem não for para gostar da gente não vai gostar, e quem tiver que gostar, vai gostar. Aí eu inventei de gravar a Anitta, a primeira música, eu falei, que quem quiser gostar, que goste. Que absurdo! A Anitta no violino! E a gente foi com a roupinha da Anitta também. Eu tirei esse vídeo, nem adianta procurar. Por quê? Não, porque hoje eu... Não. Não o quê? No Instagram do Tritone, se você rolar... Você vai achar alguma coisa. É o primeiro vídeo que tem lá embaixo, porque foi como a gente nasceu. Que música que era? Era Bang. E aí, uma das primeiras que bombaram muito assim dela. Tá. E aí o Tritone tem 7 anos. 7 ou 8 anos. E aí, cara, um ano depois, simplesmente Rock in Rio me ligou. Quero vocês para fazer um show de vocês todos os dias no Rock in Rio. Nossa, que da hora. E como foi? O que você pensou Uma na coisa hora? que eu inventei, não era para ganhar dinheiro, te juro, era só para fazer. Eu queria olhar. Mas assim, se quiserem dar dinheiro para eu fazer isso. Claro. Se quiser dar dinheiro para uma coisa que eu me divirto. Mas era uma coisa que eu queria fazer assim, para fazer arranjos de músicas pop e para gravar vídeos legais, sabe? Para ter um trabalho meio assim parecido com essas meninas da Europa que eu sempre via e que não tinha no Brasil. E você já tinha uma visão de redes sociais também? Um pouco, assim, era uma coisa assim, meio diversão, meio... tem que ter, né? Como que as pessoas vão saber, né? Eu tava conversando com a Nana sobre isso ontem, de tarde. Que a gente tá fazendo um podcast, que é uma desculpa maravilhosa, meio como você com o Tritone, é uma desculpa maravilhosa para conversar com gente que a gente quer conversar. Né? E as pessoas virem.
Já que se você me chamasse pra tomar um café, né? Porque se fosse só pra tomar um café sem gravar, sem nada, pô, tô não sei onde, fosse difícil, talvez demora muito pra conseguir. Agora aqui é uma coisa que é legal, vai ser legal pra quem tá assistindo. A gente adora falar da gente. Né? Exatamente. Músico, né? E aí eu tava falando, pô, a gente precisa chamar uma galera, a gente chama bastante gente de orquestra, porque é onde a gente mais tá inserido, vamos chamar assim. Gente de outros instrumentos, maestros, a galera da internet, a galera de música pop, de arranjo. E a gente ficou tentando achar qual seria a sua categoria, assim, sabe? Assim? E aí a Nana falou assim, não, é da internet. Aí eu falei, putz, eu não acho que ela seja da internet. Eu acho que a internet ajuda, como todo mundo. Mas você tá no... Eu não tinha essa palavra que você usou aqui antes, mas você tá no business do boca a boca da galera de luxo, é o que eu sinto assim. Ou da galera assim, de evento, os promoters. A internet é uma coisa que eu sei que faz parte do meu trabalho. E mesmo que às vezes eu não goste mais, porque tinha uma época que eu adorava muito. Nossa, expor, não sei o que, não sei o que. Mesmo às vezes, nossa, tô de saco cheio de ter que produzir conteúdo para... Mas eu acho que 70% dos clientes me conhecem através do meu Instagram. Porque eu pesquiso e eu tô sempre me informando para fazer um trabalho bom lá, sabe? Para ter material bom, para atingir as pessoas certas. Mas isso que você diz dos clientes novos que estão chegando ou de todos os clientes? Não. Porque a minha impressão de fora, assim, é que você vai tocar num show desses grande. E o próprio show, a própria pessoa já te descobre pro próximo. Eu acho que metade é dos relacionamentos que eu fiz durante todos esses anos, porque as pessoas vão te conhecer, os grandes cerimoniais, as empresas de marketing que cuidam das marcas, né? Vão te conhecendo, né? E mais surge empresas o tempo todo e elas esbarram com você ali no Instagram, né? As pessoas esbarram com um vídeo seu, sei lá, tocando, não sei, uma música sertaneja, e aí vão ver, nossa, ela faz também show e tal, vou chamar, entendeu? Acaba que vira um mix, né? Porque se fosse só rede social, uma menina tocando no quarto música pop, é uma coisa. Você pode ter milhões de views, meu bem. Agora... Pô, ela te conheceu pelas redes sociais, mas era você no palco do Rock in Rio. Essa menina ela toca. Tipo, ambos têm valor, não é essa a questão. Mas pra pessoa que tá fechando contratos... meu portfólio lá tem todas as marcas de peso, então... Né, não é qualquer... E desses shows que você fez agora, tirando o da Mercedes que você mencionou, qual que você fez que você falou assim, esse trabalho foi muito legal? A gravação com o Daniel. Ok. Isso foi recente ou não? Foi um ano atrás, um ano e meio atrás. Acho que eu abri seu Instagram hoje, talvez já estava fixado. Tá fixado lá. Porque, assim, um dos maiores cantores sertanejos. E dele é a música, eu acho que mais representativa com violino. Né? Ela é cantada pela Celine Dion e o arranjo de violino é muito lindo. Muito. As linhas de violino são muito lindas. Né? E o Daniel, ele fez um DVD que ele chamou várias pessoas, todos os sertanejos participaram desse DVD, e nessa música foi a única que ele fez. Esse é aquele, posso estar muito errado porque eu não sou exatamente, não conheço muito bem essa galera, mas é aquele DVD Amigos, não? É o DVD que ele chamou 50 participações. Mas não é o Amigos. Não. Tem Amigos é outro sertanejo. Tem algum sertanejo que faz um Amigos, que eu não sei quem o Amon. O Amon faz o Amigos. É da galera dos Titãs Chororó? Isso. Ele é da família lá, então. Nepotismo. Mas eu já gravei com o Titãozinho também. Mas o Daniel... E aí foi muito bacana, porque foi a única música que ele quis ficar sozinho. Comigo, como uma violinista. E ele procurou vários violinistas na internet. Né? E ele... quis que fosse eu, né? Então tem muito foco em mim. Que legal. Assistam lá, tá no meu Instagram. Qual é o nome da música? Te Amo Cada Vez Mais. Ok. É uma das músicas dele mais ouvidas do DVD. Ganhei muito seguidor. Com quantos seguidores tá agora? 60 mil só. Só? Pô, só. Só?
60 mil é mais do que o que cabe num estádio de futebol. Mas é porque de uns anos pra cá, eu não tenho focado tanto esse... quero ter muitos. Então, cara, minha agenda tá cheia. Mas 60 mil é muito. É muito. As pessoas perdem a noção de quanta gente é 60 mil pessoas. Porque eu era muito assim, ficcionada com números e tal. E eu falei, não, cara, não é isso. Minha agenda tá cheia, as marcas estão ali, meu cachê tá cada vez mais alto, é isso. Aí o resultado é no mundo real. Não adianta querer ter resultado só ali, porque não... Mas eu acho que as redes sociais, essa coisa da quantidade de likes e compartilhamentos, comentários... É irreal, cara. Mas ilude muito a gente, porque a gente acaba ficando com expectativas cada vez maiores. Então, assim... Puxa, eu saí da pandemia meio curada de rede social, porque eu era muito... Para pra pensar assim, tirando o Rock in Rio e esses eventos megalomaníacos, quantas vezes você tocou para 60 mil pessoas, assim, ao vivo? Cara, 60 mil pessoas é muita gente. É muita gente. Cara, às vezes eu fico pensando assim, eu lembro quando eu bati 1.200 inscritos, uma coisa assim, no YouTube. Faz bastante tempo isso. Mas aí eu fui pesquisar quantos lugares tem na Sala São Paulo. Exatamente. E aí era mais ou menos por volta de 1.500 e pouco, acho que tem na Sala São Paulo, uma coisa assim. Então talvez eu tinha batido um número um pouco maior do que os assentos que tem disponíveis na Sala São Paulo. E eu ficava assim, caraca. É muita gente assistindo. É muita gente assistindo. Tem o mesmo peso? Não estou falando isso. Só estou falando assim. Cara, são 1.600 pessoas que clicaram, quero acompanhar esse trabalho. Uhum. Ainda mais no YouTube, que as pessoas nessa época realmente acompanhavam o trabalho. Né? No Instagram... Não, sei lá, no nosso caso, a gente tem um número X de seguidores, mas que vem mesmo todos os posts. 10%. Tipo, mais ou menos, exatamente, por aí, que vê os stories, por exemplo. Que doido. E você já conseguiu fazer trabalhos de influencer também? Já, assim, por causa do Instagram, uma marca de violinos me apoia. A Aurora, né? Me apoiava. Agora eu troquei de violino, mas eu continuo super recomendando aula. Qual violino que você está agora? Eu tô com Zeta. Zeta. É brasileiro também? Não. Zeta é uma das primeiras marcas de violino elétrico. E foi o primeiro violino elétrico que eu toquei. Eu sempre tive saudade do timbre. E esse ano eu resolvi... Sabe que eu fiquei mó triste recentemente? Eu tava... Fui assistir algum concerto de alguém e aí me veio a cabeça, eu gostaria de tocar violino elétrico. Não sei se você sabe, eu tenho distonia focal. Então eu não consigo mais tocar violino do lado tradicional. Eu tô reaprendendo o violino do outro lado. E estou tocando já violino do outro lado. E aí eu tava pesquisando um modelo que eu sempre gostei assim de ver e que sei da existência da Yamaha, sabe como fala? E aí, só que acontece o seguinte, quando você toca o violino do outro lado, esse aqui é um violino canhoto, né? Quando você toca o violino desse lado aqui, a parte do apoio precisa ser do lado contrário, né? Para eu poder ter aqui. E esse é um dos modelos que tem só de um lado. Então você tem só de um lado, que vai ser desse lado no caso, você tem só de um lado e é invertido, eu não tenho o apoio das mudanças de posição. E aí eu fui no Google pesquisar. Tá, ok, eles têm modelos tem o silent left-handed, assim, né? Bateria carregada até o nível recomendado. Muito obrigado por avisar, Siri. Será que eles têm modelos que se chama de modelo canhoto, né? Aí eu fui ver, tem uma loja nos Estados Unidos especializada em violino elétrico. Eu comprei meu violino lá, o elétrico vale. E aí eles fazem uma adaptação lá. Só que eles deixam claro, não dá para inverter o corpo. Eles invertem as cordas, as craveiras, cavaleto, as queixeiras, etc. Mas não dá para inverter o corpo. E aí pela primeira vez eu me senti um pouco discriminado. Excluído. Exato. Mas tem modelos que o corpo é... Que é simétrico para os dois lados. Sim, tem que ser, mas aí você é obrigado... Não comprei a Yamaha, não. Mas aí você... Eu comprei a Yamaha mais caro que tinha. SV 255? Que a parte elétrica é fora, então ele é muito leve. Eu comprei para tocar no Rock in Rio. Mas sonoridade não... Esse Zeta é simétrico? Esse Zeta é simétrico. Ok. É incrível, incrível. Me fala depois. Qual modelo que é? Falei pra galera. Esse é o Strados. Strados, ok. O violino elétrico, ele tem o problema do peso, né? Porque ele é um pouquinho mais pesado que o acústico. E quando eu fui tocar no Rock in Rio, eu falei, cara, eu tenho que passar mais tempo no elétrico
tem que estudar no elétrico, porque ele tem as diferenças, né? Do braço, tempo de tudo. resposta, braço, tamanho. Principalmente, né? Afeta um pouquinho a afinação, a distância das cordas. Cada violino é assim também, né? Então eu falei, cara, tem que passar mais tempo no elétrico. E eu toquei no Rock in Rio 2 anos. O primeiro eu fiz com o Aurora. E aí era um pouquinho pesado na época. Hoje eles têm modelos mais leves. Eu lembro que eu experimentei um Aurora 10 anos atrás ou mais. Era um pesado. trambolho. Assim. Hoje eles têm um modelo que é bem mais leve, bem mais leve. Aurora, se quiser mandar um vídeo pra mim que seja Manda, simétrico. Eu já doei muitos violinos. Opa, aceitamos doações aqui nesse canal. Na época que o Instagram deixava, eu fazia desafio. E aí, Mas agora o Instagram não deixa mais? Não deixa, é porque é meio usado para ganhar seguidor, né? Aí ele bloqueia, te corta. Poxa, que tristeza. Foi mó maneiro o meu desafio, assim, porque como eu tinha muitos violinos, né? Eu odeio ficar com coisa parada em casa, odeio. Né? E teve uma época que eu trocava muito de violino. E aí, né, nessas de trocar muito de violino, cheguei algumas vezes para evento sem o arco. Eu pegava o violino e saía. Eu falei, não, chega, vou tocar com um violino só. E aí no Rock in Rio eu fiz com um violino só, foi maravilhoso. Só que eu senti que estava machucando o meu ombro por passar muito tempo estudando. Né? Aí no segundo Rock in Rio eu fui atrás da Yamaha, que a parte elétrica é fora. E é maravilhoso. Só que como eu me mexo muito no show, eu danço muito e tal, é um trambolho que ficava pulando assim. Você tem ainda que colocar o transmissor, então meu figurino não aguentava um monte de coisa pendurada em mim. Mas depois eu voltei pro Auro. O Auro tem agora um modelo mais levinho. A Aurora tem coisa mais levinho. E eu sentia vontade de ter o Zeta, porque o Zeta é uma lenda assim, para os violinistas que fazem música popular e tal, né? O Jean-Luc Ponty usava Zeta. Meu primeiro violino elétrico, minha primeira experiência foi tocando no Zeta, então tinha vontade de ter, porque agora a Zeta tá toda repaginada, tá com peso legal agora. Aí esse ano antes era trambolhudo também. Antes era trambolho também, ou não? Os instrumentos eram pesados, agora está evoluindo muito. Porque imagina, com aquele peso, porque uma hora pulando. O problema é porque além da parte elétrica ser pesada, ele é maciço, né? A madeira é maciça. Então, agora eles escavam por dentro e aí fica bem mais levinho. E falando de técnica de violino para a galera mais nerd do canal, o que você acha que são as maiores diferenças de alguém que tocou violino acústico a vida inteira e vai tocar um violino elétrico? A principal diferença é você respeitar o limite da força. Quando você está com o violino bom, tá? Vamos falar com... Porque as pessoas chegam assim, o violino elétrico, não sei o que o som ruim. Você não está com o violino bom, por isso que você reclama. Você compra aquele Eagle vermelho horroroso? Compra um violino chinês horroroso. Eu tive um elétrico da Eagle assim. Cara, não vai sair som bonito, entendeu? Violino elétrico é igual captador, não tem a ressonância da caixa do violino. Então, você precisa colocar efeito, né, e tal. Colocar um reverb ali e tal. Aí você tá com som bonito, ok. Respeita o limite que é a captação dele, porque como captador também, ele vai gritar se você colocar muita pressão. Então, via de regra, geralmente, isso é uma coisa que eu já sentia. Quando você toca com um instrumento, não só com o violino elétrico, acho que isso até com um instrumento acústico com o captador. Que você tem que controlar o volume. Controla a pressão. No coisa, pra tirar som mais limpo possível aqui. Você quer mais alto? Aumenta o volume. Agora você tem volume. Você não precisa colocar mais. Mas porque, né, você vai imprimir mais uma emoção ali, você acaba pressionando e ele pode dar uma gritadinha. Igual o captador. Colocou o captador no violino, não o microfone. O microfone é à vontade, mas o captador vai com calma. Né? Que maravilhoso. E uma pergunta importante para esse canal. Como você já sabia da existência do violino didático antes? Claro. Se sabia, como ficou sabendo? Eu indiquei para minha vizinha na pandemia, que ela queria fazer aula comigo. Eu falei, amor, não dou aula. Nem na pandemia. Nossa, falando em pandemia, como foi a pandemia para você?
pandemia foi assim, o primeiro ano foi, claro, todo mundo ficou parado, mas teve alguns resorts que abriram e acabei fazendo esses resorts e tal, porque era bem controlado o número de pessoas, todo mundo de máscara, não sei o que e tal, e aí eu ia para esses resorts e acabava... Eventos mais pequenos, menores. E fiz muita... Não, eu não era de abrir câmera e fazer live, não. Toquei em casa algumas vezes, assim, no meu condomínio lá, mas não gostava de fazer live, não. Mas tinha empresa que fazia cinema, que chegava com carro, assim, aí tocava e tal. Aí você fazia da sua casa para esses cinemas? Não, eu ia lá. Você ia lá? Tocava na frente da tela e aí tocava. Cara, que doideira. Tá aí uma coisa que eu nunca imaginei que alguém teria feito na pandemia. Fui na frente dos carros, dos assim. drive-in que chama, drive-in. Né? E aí os carros pararam e me viam fazendo show. Exatamente. Aí antes, enquanto os carros estavam chegando, assim, já tinha alguns posicionados, aí tinha um showzinho lá. Eu sempre construí bons relacionamentos nesse meio de eventos, sabe? Com as empresas. Então, cara... Como que se constrói um bom relacionamento? Primeiro, você tem que entregar mais do que as pessoas te pedem, sabe? Chega com... mas eu não sou pago para carregar a estante. Não é sobre isso. Não é sobre fazer o trabalho de outra pessoa. Não é sobre isso, sabe? Prepara um show, prepara um repertório maravilhoso, sabe? Que vai surpreender. Não se prenda sempre a mesma... Eu nunca faço o mesmo show. Nunca. Hoje eu fiz um show, que eu tô em São Paulo, porque eu vim fazer um show. Hoje eu vim fazer um show que já é uma marca que sempre me contrata. Eles sempre fazem convenção de cosméticos, eles sempre me contratam. Não é o mesmo show que eu fiz na convenção do Rio. Não é o mesmo, sabe? Porque eu sempre procuro surpreender de algum jeito. Primeiro, na parte musical, né? Sonoramente sempre impecável, com que eu posso investir, de ficar com o meu equipamento legal, eu invisto. Um bom violino, um bom transmissor, um bom pedal. Sempre procurando melhorar a minha sonoridade. Ficando muito amiga também da pessoa que cuida do som. Nunca crie problemas com o técnico de som, com o engenheiro de som. Seja simpaticíssimo com essa pessoa. O seu show tá na mão dessa pessoa, sabe? Então, se você é músico, tem algumas pessoas com as quais você não pode brigar. Abra um sorriso, seja solícito, agradeça, elogie o trabalho da pessoa. Não importa se for uma droga, elogie, sabe? Porque o show tá na mão e às vezes você vai fazer esse evento muitas vezes com essa pessoa, então, sabe? Às vezes é a mesma pessoa sempre para esse mesmo evento. Exatamente. E aí, a primeira coisa é isso, apresentar um show musicalmente que seja sempre interessante, que não seja sempre a mesma coisa. O que significa não ser sempre a mesma coisa? Trocar música? Cara, cada um no seu tipo de música que você escolhe, você consegue incluir alguma coisa diferente, incluir um arranjo diferente, mudar alguma coisa, sabe? Pra surpreender. Pô, hoje o cara falou assim, nossa, você não tinha tocado essa música Eu toquei uma música da Marília Mendonça, num evento que eu toco assim, desde Coldplay, a Bon Jovi, rock, hip hop e tal. Eu falei assim, cara, o pessoal de São Paulo, vai umas pessoas do interior, vou colocar uma música sertaneja, que é uma melodia bonita, vai ficar maravilhosa no violino. Coloquei, nossa, a maioria das pessoas que me marcaram nos vídeos filmou essa música. Que legal. Porque mexe com a emoção das pessoas. Cara, nossa, quem me contratou super feliz em me complementar. Esses arranjos, isso foi violino e DJ, ou só violino? Violino e playback. Violino e playback. Os seus playbacks hoje, você produz? Alguns, sim. Outros eu pego pronto, já que tem bastante coisa com qualidade. Mas eu gosto de sempre produzir alguma coisa diferente. Eu aprendi muita coisa que não é da minha área, assim, tocar violino. Eu faço um arranjo legal. Os arranjos do Tritone são quase todos eu faço. Às vezes eu peço contribuição para as meninas e tal, mas quase todos sou eu que faço. E sei programar também, legal, assim, fazer. Eu me gravo sozinha, os áudios eu já gravo, já mixo, legal. Que legal. Violino, Que legal.
E aí, depois eu quero os lugares onde você pega os playbacks, que eu quero pegar também. Não, mas no YouTube tem tudo. Você joga no YouTube? Escreve lá, playback ou karaokê, tem tudo. Normalmente quando eu acho é alguma coisa assim. E aí é um parecido com o original da música, ou o original da música. Não, tem bastante original, assim. Tem bastante original e quando tá muito ruim aí não tem jeito. Aí eu faço alguma coisa, assim. Ou de vez em quando aqui, quando a gente tem caixa... Mas só quando eu gosto muito da música. Quando a gente tem caixa que a gente encomenda, a gente pede pra alguém fazer. Para. Vou te dar uns macetinhos. Vamos gastar dinheiro com outra Se eu coisa. ganhar uma caneca. E como você ficou sabendo da existência do violino didático e qual foi a sua primeira impressão sobre? Instagram. Primeira impressão, engraçado. Tinha alguém falando mal, tinha alguém falando assim. Eu acho que não dá para aprender online. Eu falei, como não? Como não? Tudo que você quer aprender, você dá um jeito, né? E foi na pandemia, ou antes da pandemia, não sei, tá? E foi por causa dessa polêmica, assim, alguém falou que não dá para aprender online, e eu falei, pois dá para aprender. Mas mesmo sem conhecer antes, você já achava que dava para aprender? Eu acho que tudo que você quer aprender, você consegue, cara. Sabe? Se a pessoa consegue aprender com um professor ruim, não vai aprender com um professor bom. Né? Mas é porque, durante a faculdade, como eu ficava 15 dias lá, eu assistia muita coisa no YouTube. Então... Assistiu o Curtis House? Eu ficava lá assistindo, e aí, para poder entender os concertos e tal. Eu não tinha aula toda semana, tinha aula semana sim, semana não. E... eu tinha que me virar. E eu aprendia muita coisa vendo, assistindo. Então, como não dá para aprender? Quando o meu sobrinho quis fazer aula e não tinha ninguém para dar aula na cidade, então eu fui dar aula online para ele. Às vezes dá vontade de você invadir a tela para pegar o que precisa ser consertado. E não tem como. Mas você explica de um jeito, explica de outro, explica de algum jeito, a pessoa entende. De algum jeito chega lá. Então, eu tive essa experiência e por isso que eu acredito, assim, tanto na minha experiência de assistir e ficar tentando entender o que a pessoa está tocando ali e dando aula também. Que maravilha. Eu lembro que quando a gente começou em 2015 a postar aulas no YouTube. Aprender violino era impossível online para as pessoas, a maioria das pessoas. Especialmente durante a pandemia, como muita gente foi obrigado a dar online, aí começou a funcionar. Porque as pessoas viram que dava, né? Pelo menos quem tentou ensinar online viu que dava para ensinar. Claro, teve gente que teve menos facilidade, vamos chamar assim, para ensinar online, mas muita gente conseguiu e teve bons resultados. Acho que como o mundo todo, as pessoas... Exatamente. E como as pessoas te acham nas redes sociais para acompanhar mais sobre o seu trabalho? Bom, o meu Instagram sempre bomba lá de eventos e tal. O meu YouTube tem bastante clipes, assim, que eu gosto. Quando eu gosto muito de uma música, aí eu produzo um clipe legal. Diana.maza, no YouTube também. O Tritone, tem muita coisa linda do Tritone. Muita coisa linda mesmo. Tem as coisas que a gente fez no Rock in Rio. E... a gente sempre escolhe alguma coisa legal para gravar também, produz vídeos e sempre com arranjos muito, muito legais para trio. E agora, essa semana eu reativei meu TikTok. E lá, no TikTok, só lá, eu posto coisas mais assim, voltadas para quem está gravando, para quem quer começar a tocar em evento. Dicas assim, você está tocando, gravando no telefone, está saindo um som ruim? Aí eu dou uma dica lá. Então, estou começando a colocar coisas úteis. Para quem também só no TikTok. Isso. Só no TikTok, que é Diana.maza também. É Diana.violino. Mas da Diana Maza você acha lá também. Maravilhoso. E se você pudesse indicar alguém para vir aqui nesse podcast e conversar com a gente, quem você acha que seria interessante? Peraí. Deixa eu pensar. Fique à vontade. Vamos colocar alguém fora da curva. Seria maravilhoso. Ai, meu Deus. Alguém que talvez você acredite que não está no nosso radar. Ai, peraí. Marcos Viana. Marcos Viana. Está no nosso Viana. radar, mas aí você pode fazer a ponte pra gente agora. Tem tanta gente legal. Foi um prazer inenarrável te receber aqui. Muito obrigado por ter vindo. Se você gostou desse episódio,
deixa o seu joinha. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Comenta o que você gostou, o que você não gostou. Fala em comentar o que não gostou. Tem muito hater que aparece pra você? Cara, não tem. Sério? Se as pessoas têm medo de mim, mas não tem. Não tem ou você não vê? Não tem, eu vejo tudo. Okay. Vamos ver depois que começa, depois que aparecer. Agora que vocês viram que eu sou a pessoa, né? Que doido. Uma pobre caipira do interior que alcançou ótimo. muitas coisas boas tocando Meu sonho violino. é ser igual a Dayana Lázaro e não ter hater. Tô brincando. Eu adoro vocês, que vocês dão engajamento Você com a tem? gente. Não, mentira, não tem não. Tem... Depende, o que é hater? Gente falando que não dá pra aprender violino, né? Eu não considero essa pessoa um hater exatamente. Tem opiniões, né? Exato. Porque assim, o hater pra mim, o hater de internet, é a pessoa que se dedica àquele produtor de conteúdo. Sabe assim? Todo vídeo vai lá dar dislike, todo vídeo... Esse pra mim é o hater. Tem pessoas que é só Zé Mané. Que vê um vídeo no... Por exemplo, postamos um vídeo no Reels falando sobre alguma coisa. Aí a pessoa falou, isso está errado porque isso. Só que não viu todo o contexto do qual era a aplicação do que estava sendo falado. Isso é só um Zé Mané. Que ele vê o vídeo e acha que é pra ele. Tipo, o vídeo está na internet, não significa que ele é... Tem vídeos na internet sobre review de... Cara, tem um vídeo que eu fiz que eu era muito... Nossa, eu era muito... Tava iniciando, eu fiz um review de captador. Cara, ali tem muita coisa. Mas, vamos lá, o seu exemplo de review de captador. Às vezes vai passar no feed da não pessoa. Não vejo, gente, não vejo. Vou fazer um review novo. Não, mas aí passa no feed de uma pessoa, por exemplo, que não usa o violino captado. Não, e aí mas essa é pessoa... ruim mesmo o negócio. Mas vamos supor que fosse ruim. bom, que é bom. Então. A pessoa passa a pessoa que ela não usa violino captado. Aí a pessoa pega e fala, o violino não precisa captar. Amigo, o vídeo não é pra você. Não, é ruim. Enfim, tem essas pessoas. Tem as pessoas que não são Zé Manés e que de fato só discordam de você com alguma substância. E aí não é hater, é só alguém que tem uma opinião diferente do que a sua. E tem galera que é chata. Tipo assim, eu fiz um vídeo lá explicando a diferença do violino elétrico e o acústico. Aí uma galera falou, não gosto de violino elétrico. Esse pra mim é um Zé Mané. Não cara, é pra você opinião, o vídeo. Opinião. Não é beleza, pra você o vídeo. beleza, opinião. Cada um tem a sua, né? Exato. E você pode criar o seu canal pra falar as coisas que você... Então esse, se você gostou... Mas o importante é comentar. Sempre. Não deixe. Deixe seu engajamento aqui embaixo. Um abração e até mais. Tchau. Tchau.